Olá, bem-vindos a mais uma aula no curso de arritmias cardíacas à prática pediátrica da emergência ao consultório. E hoje nós vamos abordar um assunto bastante específico que diz respeito às arritmias cardíacas e à parada cardiorrespiratória em tempos de pandemia de Covid-19. A abordagem desse tema envolve alguns conhecimentos sobre ressuscitação cardíaca e a gente vai estar discutindo com vocês alguns aspectos relevantes sobre o atendimento de emergência para que isso possa facilitar a sua prática clínica. Primeira coisa interessante a gente entender as cadeias de sobrevivência. Esse slide é derivado do material que consta nos manuais de suporte avançado de vida em pediatria e de suporte avançado de vida em cardiologia. É importante entender que o atendimento extra-hospitalar passa pelo reconhecimento e acionamento do serviço de emergência, o reconhecimento pronto da parada cardiorrespiratória, o início das massagens em RCP de alta qualidade, a rápida desfibrilação desses pacientes, e o acionamento dos serviços de suporte avançado para o transporte ao hospital e a questão do suporte avançado e dos cuidados pós-ressuscitação. No ambiente intra-hospitalar, a vigilância e a prevenção da parada são as bases do suporte. Aí, quando o paciente tem um evento, a gente aciona o serviço de emergência. Habitualmente, isso é feito por meio de códigos, código azul na maior parte dos hospitais. Se inicia a RCP de alta qualidade. Assim que possível, o carrinho de parada com o desfibrilador chega na unidade e aí a gente inicia os cuidados de suporte avançado de vida e os cuidados, depois que o paciente se recuperou, pós-ressuscitação. Há algumas mudanças importantes no que diz respeito à ressuscitação cardíaca na época que vivemos da pandemia de Covid-19. Então eu vou discutir os algoritmos com vocês e também vamos discutir alguns cuidados específicos da Covid-19. O primeiro cuidado é a utilização dos materiais de EPI, colocados de forma adequada, protegendo a equipe a que vai entrar na cena do atendimento. O segundo cuidado importante é que tem que se limitar o número de pessoas dentro da sala de ressuscitação, de forma que o médico e a equipe de emergência deve ser limitado habitualmente com um número entre 4 e 6 profissionais de saúde que vão assistir essa parada. A gente tem que priorizar a questão da oxigenação e da ventilação, mas também tem que ter um cuidado quanto a minimizar a dispersão desses aerosóis durante o período de parada. Isso pode ser utilizado utilizando filtros específicos, e aí o filtro EPA ele entra como um elemento importante. A intubação precoce na parada, geralmente com tubo com cuff, para que a gente possa minimizar a dispersão dos aerosóis. E nos pacientes com intubação difícil, você pode utilizar um dispositivo supraglótico, desde que esse paciente tenha um filtro na saída para que evite minimizar a dispersão dos aerosóis. Então, utilizar uma ressuscitação de forma adequada, né, com esses cuidados, vai minimizar a exposição da equipe e minimizar a dispersão de alguns aerosóis. Na ressuscitação cardiopulmonar do adulto, nessa época de Covid, principalmente no ambiente extra-hospitalar, a gente reconhece a parada, chama a ajuda, né, e pede o desfibrilador. Então, o paciente não responde, o paciente não respira, a gente já chama por via do celular, ajuda aí o desfibrilador, e aí, lembrando que a gente está tendo que usar a máscara e vai cobrir o rosto desse paciente também com a máscara. E a partir do momento que a gente sente que esse paciente não tem pulso, a gente inicia a
ressuscitação cardíaca. E aí a ressuscitação cardíaca para esse paciente vai ser feito com uma ressuscitação cardíaca que a gente chama de CPR hands only, ou somente com as mãos. Então nós vamos comprimir entre 100 e 120, que está segundo a diretriz da American Heart, entre 100 e 120 compressões por minuto. E assim que chegar ao desfibrilador, a gente vai colar as pás do desfibrilador e seguir o que o desfibrilador está falando. Se o ritmo vai ser chocável, o ritmo vai ser não chocável. Esse padrão de ressuscitação em ambiente extra-hospitalar para a criança passa pelos mesmos cuidados. Checar que a cena é segura, checar que a criança está em parada ou ele tem algum problema. Então, eu reconheci a parada, vou chamar por ajuda e pedir o desfibrilador. E aí a chamada por ajuda pode ser feita também pelo celular, é uma tendência a se chamar, já acionar o serviço de emergência pelo celular e vou iniciar as compressões. Importante observar que nesse card da American Heart, que está disponível na internet de livre acesso, se mostra ainda a presença das respirações para a criança. 30 compressões para 2 ventilações, que esse tem sido o padrão que é utilizado para as crianças. Tá? Muito importante a gente observar isso aqui. Se eu não me sentir à vontade de realizar a minha ventilação, porque eu não tenho um dispositivo de barreira, porque eu não tenho segurança para fazer isso, então eu posso fazer a ressuscitação somente com as mãos. Lembrando que para criança maior que 1 ano, a compressão é realmente com a região plantar, a mais palmar da mão aqui, a parte mais fofinha da mão, eu vou comprimir uma profundidade mínima de 5 centímetros, máxima de 6 centímetros. E para o paciente com menos de 1 ano, a compressão feita com os 2 dedos. Também enquanto eu estou sozinho, a relação vai ser de 30 para 2, e quando eu estou com alguém mais, a relação é de 15 para 2 até atingir a puberdade. Assim que chegar ao desfibrilador, eu coloco o desfibrilador, interrompo as minhas compressões, coloco o desfibrilador e aí vou obedecer o que o desfibrilador está falando, se o ritmo vai ser chocável ou o ritmo vai ser não chocável. Então aqui a gente tem os algoritmos de suporte avançado de vida o suporte básico de vida em pediatria, perdoe, para um paciente em parada cardiorrespiratória. Então verifique a segurança da cena, coloque o EPI adequado, limite a equipe que vai estar atendendo. Então, cheque a responsividade, o paciente não responde, não respira ou tem movimentos de gaspre. Se esse paciente está nessa situação, eu chamo por ajuda e peço o desfibrilador e aí checo o pulso. Não menos que 5, não mais do que 10 segundos. Se o paciente não tem pulso, eu vou iniciar a minha ressuscitação cardíaca. Se o colapso foi presenciado, eu inicio a minha ressuscitação cardíaca e se foi possível chamar ajuda anteriormente, tudo ok. Agora, se o colapso foi presenciado e eu não tenho como chamar por ajuda, porque eu não tenho um celular, eu não tenho ninguém perto, eu posso sair da cena, chamar ajuda e voltar dentro de 2 minutos no máximo. Porque esse é o tempo que eu poderia ter uma certa segurança. Se o colapso não foi presenciado, aí eu faço um ciclo de RCP e se eu não tive condição de chamar ajuda porque eu não tenho celular, não tenho ninguém perto, aí sim eu sairia para chamar ajuda desde que eu conseguisse voltar rapidamente à minha cena. Vamos imaginar um cenário ideal. Eu cheguei, o colapso foi presenciado ou não presenciado, mas eu tenho alguém. Então eu chamo, o paciente não responde e não respira. Lembrando que a chamada é no tórax para criança maior do que 1 ano e nos pés para criança menor que 1 ano. Ela não responde, ela não respira, eu peço ajuda e o desfibrilador e checo o pulso. Não menos que 5, não mais que 10. O paciente não tem pulso, eu inicio as compressões.
Lembrando que o movimento de Gasping é considerado como não respirar. Eu inicio as compressões e aí, se eu tiver em 2 socorristas, 15/2. Se eu tiver em um socorrista, 30/2. E aí as ventilações vão ser feitas quando eu tiver um equipamento de forma adequada, uma bolsa válvula máscara com filtro e uma boa vedação. O que é importante? Se eu tiver em mais de 2 socorristas e tiver que ventilar com a bolsa válvula máscara, um socorrista segura a máscara com um duplo C e um duplo E, enquanto o outro aperta a bolsa válvula e vai fazer as incursões ventilatórias. E o outro socorrista vai estar fazendo, o terceiro socorrista, as compressões. E aí a relação passa a ser de 15/2. Tá? E eu vou, assim que chegar o desfibrilador, eu colo o desfibrilador e vou obedecer o que o desfibrilador vai falar. Se o ritmo for chocável, eu aplico o choque. Se o ritmo for não chocável, eu não devo, no ambiente extra-hospitalar, checar o pulso, e sim continuar a ressuscitação, e só vou parar quando a vítima começar eventualmente a se movimentar. E as pás do desfibrilador eu tiro? Não, ela tem um timer, né? O desfibrilador tem um timer que vai te avisar a cada 2 minutos para você afastar e checar o ritmo cardíaco. Tudo bem? Então esses são os elementos importantes do suporte básico de vida. Se eu tiver com 2 ou mais socorristas já no primeiro momento, então eu vou fazer ei, não responde, não respira, peço ajuda do desfibrilador, checo o pulso, não tem pulso, e aí eu inicio as compressões. Se eu tenho um dispositivo de bolsa válvula máscara e 3 socorristas, por exemplo, um socorrista só segura a máscara, o outro só aperta a bolsa válvula máscara e o outro realiza a compressão, e a minha relação vai ser de 15/2, uma frequência entre 100 e 120 compressões por minuto, e eu vou ter que minimizar as minhas interrupções. Quando chega o desfibrilador, todo mundo afasta, eventualmente se troca de posições, para que as pessoas que estiverem na compressão possam ter descansar um pouquinho, e aí a gente segue o que o desfibrilador está falando. Se ele falar que o ritmo é chocável, eu vou lá e administro a terapia do DEA. Se o ritmo é não chocável, eu opto eu não preciso checar o pulso, eu posso reiniciar as minhas compressões, tomando aqueles cuidados. Lembrando o seguinte, que se eu tenho um paciente que chega com desfibrilador, eu tenho que observar. Se a criança, as pás pediátricas do desfibrilador, elas vão até 8 anos, as pás adesivas do desfibrilador automático. Se eu tenho uma criança com 10, 12, 13 anos, eu não devo utilizar essas pás pediátricas, porque elas não vão fornecer a terapia adequada. Então, as pás de adultos servem para as crianças pequenas, mas as pás pediátricas não servem para os pré-adolescentes e para os adolescentes. O limite de idade é de 8 anos, o mesmo acontece. Se eu tiver pá pediátrica para paciente adulto, eu não vou utilizar, porque ela vai ser ineficaz. Lembrando que as compressões torácicas, elas garantem a perfusão cerebral, elas têm que ter uma profundidade mínima de 5 centímetros para as crianças acima de 1 ano e de 4 centímetros para as crianças menores que 1 ano. Entretanto, a profundidade máxima respeitada deve ser de 6 centímetros. Observe esse quadro que mostra a perfusão coronária a cada compressão. Observe uma redução drástica da perfusão coronária conforme se interrompe para fazer as ventilações. Por isso que as interrupções têm que ser pontuais, né? E vários ciclos são necessários para que ela atinja um nível adequado de perfusão coronária. Então, as compressões são extremamente importantes na ressuscitação cardiopulmonar. Observe também que quando eu chego ao encontro de um paciente desacordado, eu checo a responsividade no pé para a criança. Ele não responde, não respira, eu peço ajuda do desfibrilador, e aí inicio as minhas compressões torácicas, e vou iniciar as minhas compressões torácicas com a técnica dos 2 dedos
ali no tórax. Então, a gente vai iniciar as compressões, observe com os 2 dedos, entre 100 e 120 compressões por minuto. Lembrando que sempre se começa pelas compressões. A gente está na técnica atual do CAB, primeiro compressões, e aí sim as questões da ventilação. Nos tempos de Covid, essa ventilação que é feita com a boca, ela acaba sendo suspensa, a gente não utiliza. Se eu não tiver um dispositivo de barreira e um filtro EPA com uma bolsa válvula máscara, naquele momento eu posso optar somente pela compressão. Na criança maior, observe que a compressão é feita com a região hipotenar. Observe aí que ela vai fazer a compressão somente com uma mão, mas você pode optar. Atualmente eu oriento para que seja feita com os dedos entrelaçados, dessa forma, e as 2 mãos. Observe como os ombros vão ficar um pouco mais juntos, o braço vai ficar mais esticado, para que a compressão seja feita de forma eficaz e que esse paciente tenha um fluxo cerebral de forma adequada. Observe também como ela está comprimindo com uma mão, como ela utiliza a outra mão na testa para manter a via aérea aberta, e isso faz com que movimente a coluna de ar durante a compressão, principalmente se a gente estiver optando por uma compressão, uma CPR hands-on. Mostrando que esses dispositivos que a gente utiliza não são adequados nessa época de Covid-19, mas a situação fora desse período é feita dessa forma, com dispositivo de barreira e uma máscara de bolso. Quando a gente chamou por ajuda, chegou o serviço de suporte avançado, a equipe já vai estar toda paramentada com a questão dos seus EPIs. Na sala de emergência vai ser restrito o número de profissionais. E aí vai se ventilar o paciente, de preferência na fase inicial vai ser feita com a bolsa válvula máscara, mas se colocar a bolsa válvula máscara com 2 profissionais. Um segurando somente a máscara para minimizar a dispersão dos aerosóis, e um outro profissional que vai utilizar as a compressão da bolsa. Importante a gente observar também que a gente tem algumas coisas importantes quando estamos dentro do hospital com a questão da ventilação. Se o paciente estiver entubado já no momento da parada cardíaca, né? Tem 2 cenários. É um cenário que a criança parou e ela não está entubada, ou aquela criança que já está num quadro de insuficiência respiratória e com Covid, eventualmente, e está entubado. Nesse paciente que está entubado, a gente não vai desconectar do ventilador e eu vou orientar mais para frente os ajustes que a gente tem que fazer nesse ventilador. Bom, cheguei, a criança está inconsciente, eu chamo a responsividade, ele não responde, não respira, eu peço o meu carrinho de parada com desfibrilador. Então eu peço o carrinho de parada com desfibrilador. E aí eu checo o pulso, o paciente não tendo pulso, eu inicio as minhas compressões. E aí a compressão de 100 a 120, relação de 15 para 2, porque eu vou estar com mais de um profissional eventualmente, e profundidade máxima de 6 centímetros. Lembrando que o mínimo é de 5 centímetros para crianças maiores que 1 ano e de 4 centímetros para as crianças menores que 1 ano. Bom, a partir do momento que chegou o desfibrilador, a pessoa que chega com o desfibrilador vai monitorizar com as pás, porque é mais rápido, ou com as pás adesivas, e vai identificar se o ritmo é chocável ou não chocável. Se o paciente já tiver numa unidade monitorizada com os eletrodos, ele só vai chegar com as pás, eventualmente, para o tratamento. Se o ritmo for chocável, são os ritmos chocáveis? A fibrilação ventricular e a taquicardia de QRS largo, ou a taquicardia ventricular, sem pulso. Então eu tenho que checar o pulso. Ah, mas eu chequei o pulso anteriormente. Preciso checar de novo? Precisa, porque o ritmo é uma taquicardia ventricular. E aí eu tenho
apenas uma derivação para monitorizar. Então eu posso ter mudança de eixo, vocês já viram que eu posso ter focos diferentes da mesma região, e isso pode mudar a hemodinâmica e gerar pulso. Então, checo se tem pulso. Se não tem pulso, eu desfibrilo. E eu desfibrilo com 2 joules por quilo. Tá bem? Eu faço a desfibrilação com 2 joules por quilo e vou reiniciar as massagens na sequência. Lembrando que o monitor eu olho a cada 2 minutos. E nesse momento eu tenho que priorizar a questão da intubação, né? E priorizar a intubação na época de Covid, diferente do algoritmo quando a gente está fora da pandemia, é a questão da interrupção. A gente interrompe as compressões torácicas para poder intubar. E quem vai intubar é sempre o mais experiente. Tá? De preferência com videolaringo, vai realizar a intubação e aí volta-se as compressões. E aí vamos começar a fazer a ventilação somente acoplado ao ventilador. E aí a gente vai ter alguns ajustes, que é baixar a frequência respiratória do ventilador para 10, zerar a pressão expiratória, e também zerar a pressão expiratória e também deixar a FiO2 em 100%. Quanto tem que deixar o ventilador muito duro ou em assistida controlada, para que a compressão não deflagre disparos do ventilador. Então, frequência respiratória em 10, FiO2 em 100, zera a pressão expiratória, o pico inspiratório um pouquinho mais alto do que a gente já estava, para poder expandir o tórax e deixar o ventilador em assistida controlada ou um ventilador bem duro, com a sensibilidade lá muito alta, de forma que os movimentos de compressão não deflagrem a atividade do ventilador. E vou massageando os pacientes em relação de 15 para 2, frequência de 100 e 120. E a hora que der 2 minutos depois, enquanto essa pessoa que estava lá na compressão já pode ir colocando os eletrodos, e aí 2 minutos depois abro de novo. E aí abro, as pessoas que estão na compressão e na ventilação podem trocar de posição por conta da questão do cansaço. A pessoa que está no acesso já garantiu um acesso intraósseo, se não tivesse acesso, ou checou o acesso, está tudo bem. E aí eu vou olhar de novo o ritmo. Se for uma taquicardia ventricular, eu checo o pulso. Se for uma fibrilação ventricular, eu não preciso checar o pulso. E aí vou desfibrilar novamente. E aí, após o segundo choque, eu faço epinefrina. Isso é importante porque há alguma evidência que a epinefrina do segundo choque possa aumentar a questão da mortalidade. Então, a gente espera o segundo choque para fazer epinefrina. E vou iniciar novamente as massagens. E aí, terceira vez, terceira checagem, abro, as pessoas trocam a sua posição entre a compressão e a ventilação e, eventualmente, eu vou estar em TV ou fibrilação TV, eu checo o pulso, ou fibrilação ventricular. E aí, após o terceiro choque, eu posso usar amiodarona ou lidocaína. É importante que a gente observe que se esse paciente que teve uma parada cardíaca em época de Covid está utilizando algum medicamento que possa prolongar o intervalo QT, né, como alguns antivirais, e aí a gente tem a questão da hidroxicloroquina ainda sendo utilizada, a azitromicina, é melhor a lidocaína do que a amiodarona, porque eu poderia ter uma parada cardíaca secundária a um torsades, uma fibrilação ventricular. Então eu posso dar uma priorizada na questão da lidocaína, 1 mg por quilo, e após a minha terceira desfibrilação, que vai ser com 6 joules, e eu vou progredindo o meu choque a cada 2, então 6, depois 8, 10, ou até atingir a dose do adulto. Se o paciente está no outro braço do algoritmo, então ele parou em ritmo não chocável, uma atividade elétrica, que eu chequei o pulso e não tem pulso, ou uma linha reta, que eu chequei os cabos, que eu chequei os ganhos, que eu chequei as derivações e cheguei à conclusão que aquela linha reta era uma sistolia, eu vou fazendo somente massagem e epinefrina ciclo sim, ciclo não. Se a epinefrina durante a taquicardia ventricular sem pulso ou a fibrilação ventricular é feita após o segundo choque, na AESP, na sistolia, a epinefrina é feita imediatamente assim que eu tenho um acesso venoso viável.
Então isso é bastante importante. E também, tanto na taquicardia ventricular, sem pulso, ou fibrilação ventricular, que não está indo bem, que eu não estou conseguindo reverter, ou na ESP, na sistolia, eu devo investigar as causas reversíveis. Existe uma forma muito prática de se avaliar essas causas reversíveis. Então, primeiro fato, eu colho uma gasometria, porque aí eu já vou ver a acidemia, a hipóxia, a hiper ou hipocalemia, que pode vir associada dependendo do aparelho que você tiver, e a questão da glicemia. Então eu já mato 4 itens aí fácil. Do volume em pequena quantidade, isso me leva a eliminar a parte da hipovolemia. Meço a temperatura e isso ajuda a fazer o diagnóstico de hipotermia. Estou ventilando 15/2 se eu não tiver entubado ainda, ou 10 vezes por minuto se eu tiver com o ventilador. Então, ponho o meu esteto, faço a ausculta e faço a percussão. Me ajuda a descartar o pneumotórax. Checo se há algum procedimento intravascular ou alguma possibilidade de trauma, para que eu possa pensar na possibilidade de tamponamento cardíaco e de trombose pulmonar. Lembrando que o tamponamento está relacionado a esses procedimentos endovasculares, mas agora a questão da trombose pulmonar, a trombose coronariana, estão muito relacionados aí na época de Covid-19 ao estado pró-trombótico que que o próprio SARS-CoV-2 acaba levando esse paciente. Então isso é importante lembrar dessas possibilidades. E toxinas, ver se entrou algum medicamento extra ou se o paciente tomou alguma coisa que possa ter levado à questão da parada cardiorrespiratória. Uma vez que esse paciente é ressuscitado, que ele tem um retorno da circulação espontânea, e o retorno da circulação espontânea pode ser feita pela checagem do pulso ou do capnógrafo que está acoplado ao meu ventilador, eu inicio os cuidados pós-ressuscitação que a gente vai ver mais para frente. A capnografia é de extrema importância para a questão da checagem da intubação e monitorização da qualidade da ressuscitação. Então aqui a gente observa uma capnografia adequada, né? Intubação com sucesso, o TCO2 está em torno de 25 durante a RCP, o que significa que a RCP está sendo feita de forma adequada. Aqui a gente tem uma outra capnografia, que a intubação também foi feita com sucesso, mas o TCO2 está baixo, o que significa que eu preciso melhorar a minha qualidade de compressão. Então ele pode ser utilizado não só para detectar o retorno da circulação espontânea, como ele pode ser utilizado para que a gente possa fazer o diagnóstico da minha qualidade da ressuscitação cardíaca. Nessa situação aqui, a intubação sem sucesso, então é um jeito de checar a intubação pela capnografia. E aqui a gente tem uma capnografia mais baixa, que aumenta abruptamente, o que significa que esse aumento abrupto significa o retorno da circulação espontânea. Então, é importante que a gente obedeça todos os pontos do algoritmo para que a gente possa ter uma qualidade de ressuscitação adequada. Nos adultos, igualmente as crianças, a ressuscitação cardíaca obedece os mesmos passos, exceto porque o atendimento extra-hospitalar é sempre com CPR hands-on. Enquanto a criança ainda se tem aquela questão de manter as ventilações se forem possíveis. Então, sempre no adulto, cobre o rosto com algum pano, com a máscara ou com a blusa, o que for, e RCP somente com as mãos. Muitas vezes o paciente que tem uma parada cardíaca, ele está pronado. Um lactente é fácil virar, 2 pessoas viram lactente pronado. Uma criança já precisa em torno de 4 pessoas. E um paciente, um pré-adolescente, vai precisar de quase 6 a 7 pessoas para despronar. Mas não é por que tudo isso? Porque não é só o tubo. O paciente que está pronado, ele está muito grave. Então ele tem o tubo endotraqueal, ele tem um acesso
um acesso intraarterial, um acesso venoso, está sondado muitas vezes, eventualmente pode ter tido alguma complicação da ventilação e está com drenos, então precisa de um número de profissionais muito maior. Se eu cheguei, o paciente teve uma parada, enquanto ele está pronado, aí os passos são os mesmos, eu checo a responsividade, não tem responsividade, eu checo o pulso, não tendo pulso, eu inicio as compressões. Só que não daria para ventilar esse paciente. Eu teria que fazer a ressuscitação pelas costas. Tá? Então faço as compressões em posição pronada. Né? Sem problema, não é tão eficaz, mas é o que se pode fazer naquele momento. De preferência, se tiver uma superfície mais rígida embaixo, ajuda bastante. Se não, os profissionais podem botar as mãos embaixo do paciente para que a compressão seja um pouco mais eficaz, até chegar a toda a equipe ou eventualmente a prancha que se possa colocar embaixo e despronar esse paciente. Quanto à ventilação mecânica na parada, a gente precisa de um filtro específico, que é o filtro EPA, que permite filtrar essas partículas. Ele é colocado no ramo expiratório do paciente, no ventilador, e aí a gente vai ajustar o ventilador na parada. Então eu já falei, a gente vai baixar a frequência respiratória para 10, vai aumentar a FiO2 do paciente, vai zerar a pressão expiratória para que esse paciente não faça, durante a compressão, um pico de pressão e um barotrauma, e vai manter a FiO2 alta e vai mudar a sensibilidade. Ou vai botar em assistida controlada, ou vai deixar o ventilador bastante duro para que as compressões não desencadeiem deflagrações do ventilador. Né? Na hora de desfibrilar esse paciente, caso seja necessário, eu vou apertar o botão de pausa do ventilador. Se esse ventilador não tiver um botão de pausa, eu vou desligar o ventilador para evitar questões de contato da corrente elétrica com oxigênio e risco de incendiar o ambiente. Tudo bem? Apesar de ser raro, é possível. Por isso que o ideal é você ter a pausa do ventilador, cessar o fluxo de oxigênio para esse paciente, que equivaleria a afastar a fonte de oxigênio quando eu vou desfibrilar numa situação fora dessa pandemia de Covid-19. E assim que eu puder, eu aciono o meu serviço de ECMO para colocar esse paciente. Teve a parada em ECMO. Se eu tiver um serviço de ECMO com máquina com prime montado, eu já deixo e aciono o mais breve possível o serviço de ECMO para que esse paciente seja colocado e se inicie uma chamada ressuscitação extracorpórea. E a ressuscitação extracorpórea vai poder preservar a vida desse paciente até o processo inflamatório melhorar. Importante a questão dos cuidados pós-ressuscitação. A gente tem que manter a temperatura controlada. Hoje se fala em 5 dias de normotermia ou 2 dias de hipotermia, com temperatura entre 32 e 34 graus, e 3 dias de normotermia. Cuidados quanto à questão da reposição volêmica. A gente vai estar sempre administrando volume e checando esse volume. Como é que eu checo o volume? Como que estava a frequência cardíaca antes e depois do volume? Quem tem frequência cardíaca tem pulso. Como era o pulso antes e depois? Como é que era quem tem pulso? Tem pressão, quer dizer, como era a pressão antes e depois? Sempre comparando. Quem tem pressão tem perfusão, aí eu checo a perfusão, como ela era antes do volume e depois. Quem tem perfusão tem oximetria, vejo quanto era a saturação antes e depois. Quem tem oximetria tem ausculta pulmonar e cardíaca, vejo como era a ausculta antes e depois, para se evitar o excesso de volume, essa hipervolemia e o edema. Então, se faz isso, quem tem frequência no monitor tem pulso, quem tem pulso tem pressão, quem tem pressão tem perfusão tem oximetria, ausculta pulmonar e cardíaca. A oximetria boa e a ausculta inalterada, caso haja necessidade hemodinâmica, eu posso administrar mais volume. Lembrar o suporte com drogas vasoativas, né, ou inotrópicas ou vasopressores, ajudam no tratamento, nos cuidados pós-ressuscitação. Tratar as causas reversíveis, os HSTs que possam estar aumentando o quadro de choque
após a ressuscitação cardíaca, o suporte, como já comentei, de drogas vasoativas e uma preocupação especial com a questão das síndromes elétricas. Por quê? Com a utilização de alguns fármacos, principalmente nessa época do tratamento da Covid-19, você pode ter prolongamento do intervalo QT, e esse prolongamento do intervalo QT acaba levando a uma possibilidade de uma taquicardia ventricular polimórfica associada ao QT que tenha degenerado para a fibrilação ventricular. E com isso eu acabei comentando com vocês a possibilidade de se utilizar a lidocaína, apesar da lidocaína e a amiodarona serem igualmente eficazes, e ambas terem indicações 2B, quer dizer, não são eficazes, mas não são muito eficazes, eu poderia dar uma prioridade à questão da indicação da lidocaína. Então, mais uma vez, obrigado, espero que isso seja útil para vocês salvarem vidas nessa época de pandemia e aguardo vocês na próxima aula, se Deus quiser.